damos graças, Senhor, pela fé que o Senhor tem colocado em nossos corações. É o que tem, ó Deus, nos movido até aqui, nos mantido até agora, Senhor. E olhamos para a Tua palavra, onde diz que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Pai Celestial, como os filhos se achegam na mesa dos seus pais, dessa forma nós também nos achegamos a Ti nessa tarde, para receber de Ti, Senhor, o ânimo, o pão da vida, Senhor, a cura, mais do Teu Espírito Santo, mais fé, Senhor, para alcançarmos, ó Deus, os nossos objetivos. Trata com cada um de nós aqui, também aqueles irmãos que não puderam vir, que por algum motivo, Senhor, não vieram, mas o Senhor é quem pode desarmar toda a cilada do inimigo, porque nós, como Teu povo, estamos aqui, ó Deus, intercedendo por cada um dos nossos irmãos. Abençoa a palavra que leremos e receba os nossos louvores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. Nós vamos ler Malaquias, capítulo 3, versículo 13, para a nossa meditação nessa tarde. E é uma oportunidade que nós viemos para nos alimentar da palavra de Deus, para sairmos daqui renovados, né? Então diz assim, Malaquias 3, versículo 13: As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou de termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o ímpio, entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Oremos uma vez mais. Bondoso Pai, dá-nos, ó Deus, uma boa meditação nessa tarde, que a presença do Espírito Santo tome o controle de cada um aqui e que nenhum saia vazio daqui, mas que todos possamos ser melhor. E que essa semente lançada aqui, ela possa, ó Deus, incentivar a outros a vir provar, ó Deus, da segurança que há em Ti. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Pode assentar, irmãos. Eu só dei uma palavra, né, para nossa meditação, e é a diferença. A diferença. Nós vemos aqui em Malaquias, aonde Deus surpreende o seu povo com uma queixa. Deus se queixa? Sim, Ele se queixa também.
da maneira com que eles estavam agindo, atuando em relação a Deus. E eu gosto sempre de citar o que disse Salomão, que nada há novo debaixo do céu. O que há já houve, o que vai haver também já houve, simplesmente uma repetição. Muda-se as pessoas, mas, vamos dizer assim, o cenário, a atuação, o espírito é o mesmo. Nos tempos de Malaquias, era eles, esse povo, que estavam, como eu digo, fazendo história. Passou-se esse povo, veio outro, veio outro, veio outro, veio outro, até chegar em Jesus, os apóstolos e assim por diante. E cada um de nós estamos escrevendo uma história. E assim como a Bíblia, Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, ele não era diferente, nós também não somos diferentes, e o que a Bíblia deixou como exemplo, isso é para o nosso exemplo, isso é para o nosso conhecimento, isso é para nós olhar, e como eu sempre digo, não errar onde eles erraram, e acertar aonde eles acertaram. Veja que parece que Deus surpreendeu, né? Parece não, surpreendeu. As vossas palavras foram agressivas para mim. E aí eles dizem, mas o que nós temos falado de ti? Então, às vezes, quer dizer, não tem um ditado que diz que o corpo fala? Se a pessoa está feliz, o rosto fica formoso, né? Se ela está triste, o rosto fica aborrecido. Tem um ditado que diz que cara fome, como é que é? Cara feia para mim é fome. O rosto expressa. Então a gente expressa na fisionomia, a gente expressa, quer dizer, fala na fisionomia, na atitude, nos pensamentos. E Deus tudo vê. Os nossos pensamentos aqui, eles soam mais alto no céu do que as nossas palavras aqui. Então, quando vamos pedir a Deus perdão, certamente devemos pedir também pelos nossos pensamentos, que às vezes vêm. E quando eles vêm, nós devemos refutá-los, empurrar eles, expulsar eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quem sabe eles não tinham falado abertamente, todos, né? Mas se não tinha falado, quem sabe tinha pensado. E aqui eles dizem, vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que adianta? E aí eu te pergunto, isso não se repete? Se repete. E há muitos que vão alimentando isso, até que se vão embora, achando que não vale a pena servir a Deus. Inútil é vir à igreja, inútil é ser fiel, inútil é ser dizimista, inútil isso, inútil aquilo. E aí muitos vão dessa forma, alimentando e vão se distanciando. E assim como a pessoa vem a Deus de forma gradativa, lentamente, também a pessoa se distancia de forma lentamente, principalmente alimentando pensamentos, principalmente analisando a situação sua, olhando a situação às vezes do outro, do ímpio, às vezes, muitas vezes com amizades erradas, muitas vezes com vídeos errados, seja lá o que for, a pessoa vai se distanciando e dizendo, de que adianta? E aí, aparentemente, nós estamos perdendo muitas vezes para o mundo, né? Mas há uma grande diferença
que às vezes não é visto aqui, mas do outro lado. Quando a menina ali no colégio se veste de forma decente, não anda, vamos dizer assim, de agarramento, não corta o cabelo, as coleguinhas opostas pensam, ela é uma quadrada, ela é uma atrasada, né? E às vezes a pessoa pode até se achar, né, como uma atrasada. E eles são os importantes. Mas o importante, sabe quem é? São os filhos de Deus. Quando na galeria dos heróis da fé, Paulo vai citando todos eles, e muito me chama a atenção onde ele diz assim, dos quais o mundo não era digno. O que quer dizer isso? Quer dizer, o mundo não era digno de tão grandes personalidades pisar aqui. Porque nós somos o quê? O particular tesouro de Deus. Então, há uma grande diferença que às vezes, nessa dimensão, a gente não consegue ver nitidamente, no momento, né? E o mundo pensa que às vezes eles são, principalmente na juventude, né? Que eles são os atualizados. Mas quando chega na hora final, quando já não tem mais saúde, ou quando a velhice chegou, aí eles vê, do que adiantou? Por isso que Salomão disse, né? Cria teu filho no caminho que ele deva andar, e quando ele for mais velho, não se apartará dele. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham os dias maus e venha dizer que neles não tem contentamento. Por que será que Salomão diz, lembra do teu Criador nos dias da mocidade? E o irmão Brana diz que normalmente as pessoas que vêm a Cristo, eles vêm na juventude. E disse ele, pode ser que venham aos 50, 60 anos, mas é raro. Porque é quando a pessoa é nova que ela é flexível. Quando ela recebe a oportunidade de servir a Deus ou servir ao mundo. Ali é uma linha decisiva. E muitas pessoas velhas, né? Claro, já passaram o momento de decidir qual caminho trilhar. Por isso estão trilhando naquele caminho, e você fala do Evangelho e não adianta mais, porque já decidiu lá atrás. Então lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venha dizer, depois não tenho contentamento. E como eu sempre digo, quanto mais tempo, quanto mais se protela, mais difícil é. Porque o diabo sempre vai tentar envolver. Mas aqui, Deus se queixa. Mas você veja, Deus sendo tão grande, que cobre os céus e a terra, que enche os céus e a terra, que não tem princípio de dia, nem fim de dias, mas Ele tem a condição de ser tão humilde, de vir e se queixar, mas depois Ele vem e mostra a diferença. E aqui Ele diz, vós dizem que é inútil servir a Deus, que aproveitou de ter cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor? Ora, nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Sim, vivem uma vida solta, bebem, em termos, né, se divertem, são popular. Também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E para aquele que teme ao Senhor, disse Deus, há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Em outras palavras, Deus está dizendo, vocês estão dizendo
que é inútil me servir? Vocês estão dizendo que o ímpio é mais bem-aventurado? Mas eu quero dizer para vocês que ainda me servem, que estão me servindo, que há um memorial escrito diante de mim. Está escrito lá na minha presença o nome de vocês. Eu conheço cada um de vocês. Tenho meus anjos ao redor de cada um de vocês. E vocês ainda acham que é inútil. E eles serão meus, diz o Senhor. Naquele dia que farei, serão para mim o particular tesouro. Será que é inútil servir a Deus? Será que tem diferença? Será que foi em vão tudo o que nós temos feito pelo amor do Senhor? A Bíblia diz que não. Que não é em vão o nosso trabalho no Senhor. E Ele não fica devendo nada para ninguém. E então disse Deus: vereis a diferença entre o ímpio e o justo, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Hoje nós vemos isso, uma diferença, claro, mas naquele dia você vai ver o que significa diferença em tomar parte do lado da luz, em tomar parte do lado do prazer, da boa atmosfera, da alegria, da segurança. Ali sim vamos ver. Então, cada um de nós que passou, o que está passando, ou que vai passar, já teve esses momentos de pensar que o ímpio é o mais bonitinho. O próprio Asaf, nós conhecemos nos Salmos, ele passou pela mesma situação que Malaquias, que a gente de Malaquias, como eu e você também passamos. Por quê? Porque o diabo ele vem e mente. Ele no momento, vamos dizer assim, que você, no momento oportuno, ele vai ungir alguém para chegar e te humilhar, e te oferecer coisas, oferecer pratos de lentilha. E aí há alguns que dão atenção, infelizmente. Mas há outros que dizem: não, eu vou servir a Deus. Senhor, eu não quero as coisas do mundo. Eu quero estar completamente envolvido com as coisas do Senhor. Eu quero ser a morada do templo. Eu quero ser o templo de Deus vivo, a morada de Deus. Eu quero ser um representante do céu. Eu quero ter a atmosfera divina. Eu quero ter o poder divino. Eu quero ter o Espírito Santo. Eu quero andar de cabeça erguida. Eu não quero dar atenção para as coisas erradas. Mas, como eu disse, a aparência no momento, assim como a correção, a Bíblia diz, no momento ela não é boa, mas depois ela traz um fruto. Asaf disse: quando eu comecei a ver a prosperidade dos ímpios, me embruteci, tornei-me como um animal, disse ele, sinto picada em meus rins, quer dizer, fiquei nervoso. De que adianta eu ter me consagrado, de que adianta ter servido a Deus, e olha como eu vivo, olha o ímpio lá, ó. Claro, o ímpio não tem um inimigo vamos dizer assim, atrás dele 24 horas, porque já é dele. Quando ele quer, ele leva. Mas Deus ama provar os seus filhos. Mas depois da prova vem a recompensa. Depois da prova vem a satisfação de o dever cumprido. Vem a alegria em saber: eu realmente me posicionei por Deus. E Ele estava ali comigo na hora difícil. Asaf disse isso: sinto picada em meus rins, me embruteci, eu nada sabia, até que eu entrei no santuário. Vamos dizer assim, até que ele veio no culto e Deus falou ao coração dele. Então eu entendi. A quem tenho eu no céu a não ser o Senhor, disse ele. Quer dizer, eu sou tua propriedade.
Eu estou em um momento de passagem por essa terra, lutando pelo meu Deus, para um dia ir morar com Ele. A quem tenho eu no céu, a não ser o Senhor? E quem há que eu desejo, a não ser o Senhor? Um dia me receberá em glória. Ele compreendeu, e Ele pega a caneta e escreve isso, para eu e você hoje saber. A diferença. Por isso que Deus abra o entendimento. É só um pequeno período que estamos passando aqui. Que Deus nos dê sabedoria para acertar o alvo, para continuar nessa caminhada, porque não é aqueles que saem, mas é aqueles que saem, permanecem e chegam. Por isso a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim. Por isso eu sempre prezo por isso, em cuidar para ter um espírito correto. Não abrir a janela do coração para nenhum espírito incorreto, seja ele de discórdia, seja ele de avareza, seja ele de adultério, e lá vai, e lá vai, e lá vai. Mas manter a gente olhando sempre para Deus, tendo como foco principal vida eterna, o Espírito Santo. Graças a Deus. Porque estamos em uma caminhada, escrevendo a nossa história. Agora você acha que só ficou aqui a história de Asaf? Só ficou aqui a história de Davi? Só ficou aqui a história de José? Não, a minha história, a tua história está sendo escrita, e naquele dia estará ali como um memorial. Quando foi solto mais de 20 milhões de demônios nessa era, mas há um povo escrevendo um memorial, mantendo firme, e no final está escrito: e eles o venceram. Você acha que isso é pouca coisa? Há um memorial sim para mim e para você, pela eternidade inteira ali, para estar ali. Ele permaneceu, Ele decidiu por mim, Ele disse não ao pecado. Eu não abençoei Ele em muitos momentos, mas Ele não se levantou contra, Ele continuou com a cabeça baixa até receber a bênção. Eu não dei aquilo que Ele queria no momento, mas Ele permaneceu, porque Deus sabe que às vezes, se Ele desse tudo o que nós quiséssemos, nós escaparia das mãos dEle. Ele sabe. Então Ele mantém nós da maneira que seja necessário. Assim nós vemos na trajetória do povo de Israel. Qual era a diferença? E que diferença? Era Deus. E Moisés sabia que a diferença era Deus. A ponto que em Êxodo 32, 33, por ali, Deus se ira com o povo devido ao pecado, e Deus disse: eu não vou subir mais com vocês. Eu não vou. Chega. Moisés disse: se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome do livro que tem escrito. A irmã Brana não entendia, né? Se era Cristo em Moisés intercedendo. Risca o meu nome então. Deus disse: eu vou riscar o nome de quem pecar contra mim. E Moisés se humilha: Senhor, se eu tenho achado graça nos teus olhos, mostre-me a tua glória. Em outras palavras, vai comigo. Porventura não é pelo Senhor estar conosco que nós somos bem-sucedidos? O Senhor disse que não vai. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Quer dizer, eu não vou também. Vou fazer igual criança burrenta, vou ficar aqui. Êxodo 32, 33, ali está escrito isso: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Sim, tu tens achado graça aos meus olhos, Moisés, eu vou. Amém. Ele sabia. E o que pode afastar Deus da vida de cada um de nós é pecado.
Mas quando nós reconhecemos a nossa condição e se achegamos debaixo desse sangue, dizendo: Senhor, eu pequei, me perdoa. Senhor, eu falei de forma errada, me perdoa. Senhor, me ensina a ser mais obediente, me ensina a ter temor. Senhor, me lava com teu sangue. Eu não quero que nenhum pecado separe eu do Senhor. Quando a Bíblia fala como deve o esposo se portar com a sua esposa, Pedro ou João, me falha a memória, disse: para que não tenha as suas orações impedidas. Trata de qualquer forma, tem a oração impedida, depois não sabe por que Deus não ouve. E vice-versa. E vice-versa. E aí nós vemos tantos exemplos que aplicamos para nós, da diferença, onde lemos em Malaquias. Quando Israel subia pelo deserto, cansado, os amalequitas atacam covardemente Israel. Graças a Deus que Deus estava com Moisés. E Moisés disse para Josué: você prepara o povo e esteja na peleja, e eu vou subir ao monte. Eu vou estar na presença de Deus, intercedendo. Amaleque todo, quem sabe o efetivo deles em maior pessoas, descansado, Israel cansado, quem sabe menos pessoas, ataca covardemente. Mas graças a Deus que tinha um homem ali, como diz Oséias: eu procurei um homem que estivesse na brecha, tapando o muro para que eu não destruísse o povo, mas não encontrei. Mas ali Deus tinha o Moisés. Na brecha, subiu ao monte, levantou por certo as mãos para o céu, e quem sabe só dizia: Senhor, esse é o teu povo. Eles têm sido fracos, mas somos teu povo. Amaleque se colocou contra nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. E Israel ia empurrando Amaleque, ia empurrando. Mas de repente, as mãos de Moisés, como diz a Bíblia, eram pesadas. Ele cansava e derrubava as mãos. Amaleque prevalecia. Mas graças a Deus que ali tinha com ele quem? Arão e Hur. Colocaram o velhinho sentado naquela pedra ali, em uma pedra, e seguraram as suas mãos diante de Deus por todo o dia. E Israel venceu. Israel foi empurrando o inimigo. E Deus não esqueceu, não, da covardia que Amaleque fez. Por quê? Porque Amaleque se levantou contra a herança de Deus. E Deus disse: eu vou riscar a memória de Amaleque da terra. Chega o tempo de Saul, Deus pede para ele fazer isso. E ele poupa o melhor do gado, poupa o rei, e não cumpre a palavra de Deus. Por isso, o amalequita, que ele não destruiu depois, foi quem? Matou ele. O próprio amalequita. Deus não esquece. Deus sabe a diferença. Deus vê essa diferença. Porque quando Ele olha para o mundo, Ele tem que virar o rosto de tanta imundícia. Eles não têm mais o que fazer para afrontar Deus. Mas quando Ele olha para os seus filhos, Ele olha através do sangue e vê eu e você branco como a branca lã. Por isso Ele diz: é meu particular tesouro. Por isso a Bíblia diz que nós somos a nação santa, o povo adquirido. Assim como você olha para teu filho, para tua neta, e você tem aquele amor tão grande, Assim Deus também, quando olha para mim e para você, Ele nos ama porque nós somos a sua propriedade. Somos um particular tesouro. Naquele dia, Deus diz assim, que farei. Quer dizer, não é agora. Agora existem muitas coisas que eu dou a vocês, mas naquele dia vai ser uma diferença, vamos dizer assim, visível.
quando o mundo estiver sendo julgado. Quando a vida de cada um estiver passando naquele telão, as traições, os homicídios, as mentiras, as vergonhices. Quando Deus disse para o sacerdote que era para ele ter, vamos dizer assim, posso usar uma expressão, uma bermuda por baixo da roupa, para que nem os degraus vissem a sua nudez. Lembram, né, que Deus disse isso? Um Deus tão santo que tem as suas vestes até os pés. Um Deus tão santo que os anjos, com 6 asas, 2 voam, 2 cobrem o seu rosto em reverência, 2 cobrem os seus pés em humildade e clamam: santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos. Como o ímpio irá aparecer na presença de Deus? Aí vai tentar cobrir, mas não vai ter como. A mulher vai aparecer lá com aquele shortinho, o homem assim e vice-versa, vai tentar puxar, mas não tem mais como. Vai estar na presença de Deus daquela forma imunda. E eu e você vamos estar sentados como rainha ao lado dele. Aí eu te pergunto, há uma diferença ou não há? Quando eles estarão ali, dizendo: não, Senhor, eu não fiz. Deus disse: você fez, estava ali, mas eu não podia. Sim, você podia. Lembra aquela vizinha do teu lado? Olha o testemunho dela. Lembra aquele empresário ali do teu lado? Olha o testemunho dele. Você não quis. Eu morri por você, eu me fiz homem, eu fui moído na cruz por você, mas você não quis. Olha como você viveu. Mentindo, matando, prostituindo, corrompendo o corpo, e aí vai tentar puxar a roupa e não consegue. Um dia eu evangelizando uma família, religiosos, né, de uma denominação, uma mulher com a saia bem curta, normal, mas quando a gente começou a falar, eu percebi que ela começou a puxar. Por quê? Porque ali está a presença de Deus, e a presença de Deus constrange. Agora se imagine do outro lado. Então vereis outra vez a diferença. Que diferença! E aí nós vamos pular, correr e dar cambalhota, pular, correr e dar cambalhota, pular, correr e dar cambalhota, dizer: bendito o dia que eu disse sim para Cristo, bendito o dia que eu entrei nas portas da igreja e levantei a minha mão e disse: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. E aí nós vamos pular e dizer: bendito o dia que eu disse não ao pecado, bendito o dia que eu virei as costas, bendito o dia que eu disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoe, me ajuda, me limpe, bendito o dia. Ali vamos encontrar com Zaqueu, quem sabe correndo para lá e para cá, e pulando e rolando, e dizendo: bendito o dia que eu tive coragem de ir encontrar com Jesus, com uma vida imunda e suja, mas eu fui, peguei um tambor, coloquei ali, fiz como uma escada e subi naquela figueira e fiquei observando ele. Eu preciso ver ele, eu quero ver ele, eu sinto que eu preciso dele. E bendito o dia que a minha alma fez conexão com ele, e ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. E desde o dia que ele entrou na minha casa, eu não fui mais o mesmo. Desde o dia que eu recebi o Espírito Santo, eu não fui mais o mesmo. E aí vamos pular e dizer: bendito o dia que eu disse não ao pecado. Por isso, irmãos, a gente fica feliz quando vê as pessoas vindo, mas pelo outro lado fica triste quando vê eles não vindo, né? Perdendo essa oportunidade. Ali vamos encontrar tantos, né? Ali você vai encontrar a mulher do poço, e ela vai estar ali regozijando e dizendo: bendito o dia que ele cortou o caminho, e a Bíblia diz que ele tinha que passar por ali, e ele passou por ali, e eu dei ouvido, e eu fui à cidade e disse: vinde e veja um homem que disse tudo sobre a minha vida. Não é porventura esse o Cristo? Vamos lá! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E aí
Encontraremos Sambo, né? Que o irmão Brana conta a história daquele senhor de cor, que embora vivia uma vida não favorável, como um escravo, ele, quem sabe, um dia ouviu o evangelho, lá do lado da senzala, né? Que é onde ficam os escravos. De longe, quem sabe, ele ouviu o evangelho, e ele entregou o coração para Cristo. Um escravo, por certo, com as costas grossas de tanto chicote, ouviu o evangelho e abriu o coração e andava na fazenda dizendo: eu sou livre. Ah, eu estou livre, eu sou um homem livre. Mas alguém foi lá e correu para o patrão e disse: patrão, o Sambo aí anda dizendo a todo instante que está livre, logo ele escapa de você. O patrão foi lá e disse: Sambo, como é que essa história que você está dizendo que é livre? Patrão, sim, eu sou livre da morte do pecado, patrão, é isso que eu quero dizer. E o patrão era um cristão, graças a Deus, né? Eu acho que do outro lado ali eles vão ficar correndo, um com o braço ao redor do outro, o patrão abraçado ao Sambo, e o Sambo abraçado ao patrão, dizendo: bendito o dia, patrão, que eu fui livre, bendito o dia, patrão, que você me deu apoio para ir pregar o evangelho. E o patrão disse: Sambo, se você está livre da morte e do inferno e do pecado, eu também vou te fazer livre, um homem livre, para que com essa chama você solte muitos outros, pregue o evangelho, leve a salvação a outros, Sambo. Tem meu apoio, pode comer aqui na senzala, pode vir aqui, dormir aqui, o que você precisar me chama, vai pregar o evangelho. E aí o irmão Brana diz que quando ele estava próximo para morrer, quem sabe quantas pessoas ele levou para Cristo. E os seus irmãos brancos vieram, e ele teve como quem coma, e esteve ao outro lado, e de repente voltou. E ele disse: eu estive do outro lado. E eles disseram: o que você viu então lá? Havia um anjo que disse para mim: venha, Sambo, receber tua coroa e teu manto. E ele disse: não me fala em coroa e manto, essas coisas são, como diz, acessório. Deixe eu ver a Jesus. Deixe eu ver a Jesus, me prostrar aos seus pés por 1000 anos, é isso. Por isso, quando o irmão Brana esteve naquela visão, além da cortina do templo, ele disse: eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. E o anjo disse: não, você não pode ver agora, você será julgado antes. E ele disse: Paulo será julgado? Sim, ele será julgado pelo que ele ensinou. Pedro também. O irmão Brana disse: graças a Deus, porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou, eu preguei o mesmo evangelho que Pedro pregou. Se eles entram, eu também entro. E a multidão, que é eu e você que estávamos lá numa visão antecipada, disseram: nisso estamos confiados e descansamos. Vale a pena ou não vale? Há uma diferença ou não há? Por isso Deus envia a sua palavra para nós sair realmente decididos em viver melhor, e dizer: Senhor, me faça mais manso, Senhor, me faça humilde, Senhor, me dá mais o teu Espírito Santo. Vale a pena, vale a pena. Existe uma diferença muito grande, e eu gosto de analisar aquilo que Paulo disse aos Hebreus: andaram errantes, foram torturados, cerrados, dos quais o mundo não era digno. Faltar-me-ia tempo, disse Paulo, de falar de Baraque, de Sansão, de Jefté. Um dia eu preguei, há muitos anos atrás, dos quais o mundo não era digno. Vocês entendem o que quer dizer essa palavra? Nós somos tão ilustres que esse mundo não deveria receber os nossos pés aqui. Mas quando esses ilustres saírem daqui, aí o diabo vai tomar conta, né? Aí a grande tribulação
irá cair. Por isso, há uma única esperança, como diz a Bíblia: Cristo em vós, esperança de glória. Então, que cada dia que passa, nós possamos se preocupar em dar mais tempo para Deus. Quando levantar pela manhã, qual é o primeiro pensamento que deve ser? Obrigado, Jesus. Cantar um hino de louvor a Ele. Quando for deitar. E eu creio que cada um de nós deseja isso, né? De não passar aqui o tempo só por passar. Nós que possamos ajudar, né, naquilo que podermos, e eu espero ver muitos outros do outro lado, daqueles que nós, pela graça de Deus, com o conselho, com a visita, seja lá da forma, conseguimos encaminhar para lá.